Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 13 de junho de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E o grande acontecimento de ontem para hoje não foi militar, tá? Não teve nenhum grande bombardeio russo aqui na Ucrânia, alguns pequenos casos aqui, mas nada significativo. Também não teve bombardeio ucraniano na Rússia, também a linha de frente não teve mudança nenhuma, embora os ucranianos tenham feito contra-ataques aqui na região de Kharkiv, né, tanto aqui em Lipsk quanto em Volchansk, que recuperaram mais um pouco da área que tinha sido originalmente tomada pelos russos aqui na ofensiva deles, mas nada digno de nota. No final das contas, do ponto de vista militar, não teve nenhuma mudança de ontem para hoje, mas teve uma mudança muito importante, né? Ontem os americanos colocaram mais uma série de sanções em funcionamento, particularmente sanções contra instituições financeiras. E isso causou o caos na Rússia, está? O caos completo, porque a dificuldade agora de se obter dólares é muito grande. O dólar que estava na faixa de 90 rublos, né? 90 rublos para um dólar, já está batendo 200 rublos para o dólar. Filas enormes nas casas de câmbio, sites de bancos estão fora do ar, as pessoas não conseguem acessar os sites de bancos para poder transferir dinheiro, tirar dinheiro, sacar dinheiro, está difícil sacar dinheiro lá na Rússia. Um caos enorme devido a essas sanções que aconteceram americanas, né? Será que já é o começo da ruína financeira da Rússia? Eu já falei para vocês, eu acho que isso vai ser o ponto que a Rússia vai perder essa guerra, vai ser obrigada a tirar a tropa da Ucrânia por pura incapacidade financeira, por desabar financeiramente. Não sei se vai ser ainda nessa onda, mas certamente a situação degringolou muito rápido de ontem para hoje lá na Rússia, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Caminhoneiro Marítimo Cubano em Fuga, Barulhinho de Mobilete e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, como a gente estava falando, no ponto de vista militar, de ontem para hoje, não teve nenhuma grande alteração, né? Os ucranianos conseguiram destruir aqui um radar russo, aqui um R-416GM, é uma estação de rádio digital das mais modernas que os russos têm ali nessa guerra. Ela é usada para comunicação entre unidades russas e os ucranianos conseguiram destruir ali com drones essa unidade que estava ali, né? Então, boa notícia, mais um equipamento de comunicação russo destruído ali. A gente tem o caso aqui de um comandante de pelotão russo que ficou amarrado numa árvore por 4 horas próximo de Oleshk, porque ele ficava reclamando da falta de equipamento para os liderados, para o pelotão dele, né? Ou seja, isso indica que o pessoal russo, mais uma vez, está com falta de material ali na linha de frente. Excelente notícia isso. E o desespero dos russos chega a ficar evidente nessas postagens aqui no Telegram, né? Em que o cara fala que não, que a OTAN está controlando lançadores de mísseis na Ucrânia, né? Ou seja, não cabe na cabeça deles que são os ucranianos que estão fazendo isso, né? Os ucranianos que estão ganhando essa guerra, né? Para eles não, se os ucranianos estão ganhando é porque é a OTAN que está controlando os lançadores de mísseis e que tem aposentados do exército americano, e a situação não está nada agradável para nós e coisa e tal. O cara fica chorando aqui, dizendo que quando um soldado de operações especiais ucranianos foi morto lá em Briansk, né, no ano passado, o call sign dele, o apelido, o nome de guerra dele era MacGregor, né? E aí o pessoal, não, MacGregor, americano, né? Não, certamente é o MacGregor, né? Pode ser que deram um nome para ele por algum outro motivo, não quer dizer nada, né? E aqui, ó, ele fala assim, meu ponto é que os lançadores de mísseis da OTAN na Ucrânia são controlados remotamente de outro continente e atingindo a Rússia é fora dos planos das forças armadas ucranianas, mas no plano de Washington e Londres, ou seja, não são os ucranianos que querem atingir no território da Rússia, é Londres e Washington. Que lorota é essa? É lógico que são os ucranianos que querem atingir. Os ucranianos que estão há um tempão tentando convencer os americanos a permitirem que eles atinjam o território russo, né? E não sei que lá, que tem lançadores de mísseis na Ucrânia são controlados pelos americanos próprios. Os aposentados do exército americano atacam a Rússia sob a responsabilidade da OTAN e não sei que lá. A situação está muito desagradável para a gente. Eu não imagino como que a gente vai sair disso e ficar quieto e derrubando os mísseis, né? Desperdiçando o nosso arsenal, não sei que lá.
Olha só que coisa, né? O pessoal está percebendo que a situação está ficando ruim para eles, né? Começam com essas invenções de ideias mirabolantes aí de OTAN e coisa e tal. E bom, falando sobre a linha de frente, aqui em Kharkiv, parece que os ucranianos fizeram mais contra-ataques aqui e conseguiram avançar aqui na direção de Liptsi, conseguiram retomar aqui uma série de coisas aqui, ó. Progresso foi conseguido pelas forças ucranianas na área de Liptsi e Vovchansk. Os russos, né, a infantaria russa foi forçada cerca de 500 metros para trás, seguido uma série de contra-ataques ucranianos. Em Vovchansk a situação é mais desafiadora, uma vez que ainda tem luta casa a casa, né? A luta dentro do ambiente urbano é muito desafiador. Mas também tem alguns progressos ali, né? Interessante, os regimentos armados que foram trazidos pelos russos para a região não foram colocados na guerra, ou seja, isso indica que a operação, o objetivo era realmente apenas distração, né? Queriam trazer as forças ucranianas para ali, para aliviar lá do lado leste, mas não conseguiram nenhuma coisa nem outra no final das contas, só conseguiram morrer em grande quantidade por ali. E olha que coisa curiosa, os russos já estão fazendo trincheiras no norte de Vovchansk, ou seja, já estão movendo para posições defensivas ali, né? Posição defensiva a coisa de 500 metros da fronteira real, né? Ou seja, vão desperdiçar mais um monte de soldado, um monte de recurso para basicamente não ter mudança nenhuma na fronteira. É realmente uma coisa que não dá para entender isso daqui. Ou melhor, dá para entender no sentido de criar uma distração para os ucranianos, né? Mas do jeito que eles estão perdendo gente aqui, está sendo muito interessante para os ucranianos esse avanço, ou essa tentativa de avanço russa aqui em Kharkiv, né? Bom, fora isso, não teve nenhuma grande mudança. Tem aqui os mapas do Poulet-Volant. Aqui, mais uma vez, pequeno avanço aqui dos russos, nada significativo, mesmo padrão que a gente tem visto nos últimos dias. Aqui também em Ocheretny, também pequeno avanço russo aqui, nenhuma mudança estratégica, sequer tática. Aqui também em Donetsk, né, perto de Pervomaisk, um pequeno avanço em direção a Nevelsk, também nenhuma mudança aqui. Krasnohorivka também nada. Staromayorsk também nenhuma mudança nisso daqui, né? Então a linha de frente continua basicamente o mesmo padrão que a gente tem visto nos últimos dias. Nada se move aqui, muito pouco movimento, muita pouca alteração. Os ucranianos seguem na proposta de poupar suas forças, poupar seu equipamento. Se tiver que perder um pouquinho de território, não tem problema, porque essa guerra, para ser ganha, e os ucranianos querem ganhar essa guerra, é preciso haver um diferencial de força muito significativo. Não adianta ficar batendo enquanto você está emparelhado com o inimigo, vai ficar andando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, se desgastando à toa, sem necessidade, né? Então, o negócio é aguardar aí os próximos passos dessa guerra. O Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui. Eles falam sobre a campanha ucraniana, sobre a degradação das defesas antiaéreas russas, que se tiver sucesso pode permitir à Ucrânia realmente usar o poder aéreo de asas fixas, né? Aviões e drones de asas fixas no grande prazo, né? No longo prazo, né? Então, isso que a gente já falou ontem, né? Realmente a Ucrânia vem atingindo sistematicamente vários S-300, S-400 na Crimeia e em outras regiões ocupadas pela Rússia. Agora, a grande notícia do dia hoje foi essa nova sanção americana contra os russos, né? Então isso daqui foi lançado ontem, dia 12 de junho, como a Rússia completa a sua transição para uma economia de guerra, a Receita americana vai fazer um ataque, né? Vai fazer uma sanção contra a fundação financeira e acesso a países terceiros, tá? Países terceiros que ajudarem a Rússia a contornar as sanções vão ser alvos eles próprios de sanções. Ouviu, Lula? Ouviu o pinguço corrupto? Olha só, os Estados Unidos vai começar a sancionar países que ajudam a Rússia a contornar as sanções, né? Então tem uma série de coisas aqui, justamente de sanções secundárias, ou seja, países que estiverem ajudando vão receber sanções secundárias, bancos que estiverem ajudando. São mais de 300 itens que se tornaram sancionados aqui, inclusive a Bolsa de Moscou e mais um monte de coisa, né? Então tem aqui um monte de coisas sancionadas. Está aqui a informação, os Estados Unidos sancionou a Bolsa de Moscou e outras 300 pessoas e entidades. E também a China está alertando as empresas chinesas que quem ajudar a Rússia vai sofrer sanção americana. E você sabe que a China
tem um problema com isso porque o grande cliente da China é os Estados Unidos, né? Então, ou seja, isso eleva a 4.000 as empresas e indivíduos russos alcançados por medidas de sanção desde o início da guerra, né? E essa é a ideia das sanções, né? A ideia das sanções ela iria aumentando ao longo do tempo, porque o objetivo é forçar a Rússia a sair da Ucrânia e desistir dessa coisa. Ninguém quer quebrar a Rússia completamente, quer fazer ela desistir. E ela tem que entender que a cada dia que passa que ela não tira os soldados do território ucraniano, a coisa vai piorar, né? Então, é isso daí, sanções muito duras. E o resultado disso, né? Bom, bancos afiliados chineses, os bancos russos que são afiliados com bancos chineses, pararam o processamento de transações entre Rússia e China em dólares e euros, né? É lógico, eles ainda conseguem fazer transações em yuan ou rublo, ou em outra moeda qualquer, se eles quiserem, mas o fato é que é aquilo que eu falo para vocês, no final das contas, rublo e yuan sempre tem esse problema. Se a Rússia fica com um monte de yuan, onde é que ela vai gastar isso? Ela só pode gastar na China, não tem outro país que aceite yuan. Da mesma forma, a China, se ficar cheio de rublo, vai fazer o que com esses rublos? Só pode gastar na Rússia, né? Ou seja, essa ideia de fazer trocas entre países só funciona para aquela parte que é comum aos dois países, ou seja, que você compra daquele próprio país. Mas dólar é sempre melhor, porque dólar você consegue trocar com todo mundo, né? Dólar e euro tem credibilidade. Então, os bancos chineses afiliados dos russos acabaram cortando as relações. Isso está causando o caos lá na Rússia, né? Isso daqui é uma visão da Bolsa Russa, que, lógico, desabou completamente com isso. Parece que tem uma empresa aqui que se salvou, mas o resto todo está completamente perdido. E as filas nas casas de câmbio só aumentam, né? As casas de câmbio estão cada vez piores lá. Muita gente querendo sacar dinheiro. O rublo estava valorizado 90 rublos para cada dólar há poucos dias atrás, e agora já está 120 rublos a 200 rublos, né? Então não só o fato de ter subido bastante, isso daqui ó, é o mesmo horário, que é dia 12/6/2024, aqui às 19h11, aqui às 19h15. Ou seja, olha a disparidade dos preços do rublo, né? Porque justamente é o pânico. O pessoal está querendo trocar rublo por dólar, querendo segurar o dólar, porque está vendo que o rublo está caindo, e no final das contas, o movimento de pânico gera isso daí, né? Os russos estão fazendo filas em frente a bancos para retirar dinheiro. Uma corrida aos bancos eu acho pouco provável, porque hoje em dia existem mecanismos, né, que os países usam para impedir que você saque muito dinheiro. Então você não consegue sacar muita quantidade em espécie. Então uma corrida bancária do tipo que já houve no mundo, em que o banco quebrava porque todo mundo sacava o dinheiro e acabava o dinheiro do banco e coisa e tal, é pouco provável, né? Ainda mais num país grande quanto a Rússia. Mas certamente a situação pode piorar bastante por conta disso, né? Quem deixar para sacar o dólar, sacar o dinheiro depois, pode ficar sem, sim, principalmente se você tem conta em dólar. Lá na Rússia, aqui como no Brasil, você pode ter conta em dólar, mas lá na Rússia, diferente do Brasil, lá você pode sacar em dólar. Então aqui no Brasil você não pode. Aqui no Brasil você pode ter conta em dólar, mas tem que transformar em real se você for sacar em dinheiro, né? Lá você pode ter conta em dólar e sacar em dólar. Então quem deixar para sacar em dólar, no final das contas, vai ficar sem, porque o dólar agora está secando lá na Rússia, né? Como a gente já viu aqui, filas de gente para tentar sacar o dinheiro, né? Correria para tentar sacar os dólares o mais rápido possível, mais imagens aqui. E o que mais assusta é isso daqui, né? Vários bancos saíram do ar, né? Então, por exemplo, o Rosbank, que é um dos principais bancos russos, tentaram acessar aqui de vários lugares e não conseguem acessar, nem de Moscou, aqui dos acessos de Moscou, não conseguiram acessar o banco, e nem do resto do mundo, aqui. Tentaram até de São Paulo aqui conectar com o site do banco e não conseguiram. Ou seja, parece que múltiplos bancos russos estão evitando que os clientes loguem no sistema, porque eles não têm liquidez para dar a seus clientes dinheiro, né, devido às sanções americanas. Principalmente liquidez em dólar, tá? Liquidez em rublo não é muito problema, não. Mas o que o pessoal quer nesse momento não é rublo, é dólar, né? Aqui, o Alfa Bank também desapareceu, não tá, o site não aparece mais. Ou seja, o problema todo é esse, né? Os russos estão querendo dinheiro, querendo dólares. Devido a essas sanções, ninguém está mandando dólar para a Rússia.
E nesse aspecto está ficando complicado. Nisso daí pode ter uma corrida aos bancos, não no rublo. O rublo, em tese, basta o governo imprimir mais dinheiro do rublo, não vai ter problema isso, mas a inflação em rublo, nesse caso, vai explodir, vai dar ainda mais interesse nas pessoas de buscar o dólar, e o dólar é o problema nessa situação, né? E não foi só isso, como a gente viu também, a Bolsa de Valores deu uma desabada rápida aqui de ontem para hoje. Aqui, ó, a Bolsa de Valores de Moscou suspendeu a transação em dólares e euros devido às sanções americanas, voltou à década de 1990, na época soviética, e imediatamente teve uma queda monstruosa nisso daqui, evidentemente, né? E agora também o site da Bolsa de Moscou está fora do ar, simplesmente tiraram fora do ar, ninguém consegue logar nisso daí, né? E segundo estão dizendo aqui, a Bolsa de Moscou está tentando evitar um bank run, né, uma corrida aos bancos, que poderia ser mais crítica ainda, poderia piorar essa situação, né? Repara como é que de fato o fato dos bancos hoje estarem todos digitais deram uma camada a mais de controle, né? Porque antes você sempre ia ao banco para sacar o dinheiro. Agora, com uma coisa muito eletrônica, né, o pessoal tira o site do ar, proíbe login, não deixa você logar. E aí as pessoas não têm como acessar isso daí e acabam tendo essa proteção, né? Então, será que a Rússia está entrando numa espiral da morte, né, financeira? Eu não sei, eu acho que ainda está cedo para isso, tá? Eu acho que a Rússia ainda aguenta pelo menos até o final do ano, talvez até o final do ano que vem. Mas não passa muito disso não, tá? A Rússia sabe que está numa situação que ela não consegue viver por muito tempo do ponto de vista econômico. Esse é o ponto mais frágil da Rússia. Tem um estudo que o pessoal... Aqui também é a Bolsa de Moscou caindo também, né? Mas tem um estudo aqui que o Volodymyr Dasenko fez aqui sobre armamentos russos, né? Então ele fez aqui um grande relatório com os ativos da Rússia. Aqui é por ano, né? Então a gente está em 2024, a Rússia tem ainda 5.000 sistemas de artilharia e ainda tem 8.300 armazenados, aí, né? Armazenagem de longo prazo. Mas a expectativa é que vamos atingir o ponto crítico na artilharia, é o que vai atingir o ponto crítico mais cedo, em torno de no final de 2025, antes de 2026. Ou seja, até lá no final do ano que vem, a Rússia pode estar com problema para conseguir artilharia. Apenas 70% a 80% de todos os canos de artilharia, né, os barris de artilharia, podem ser restaurados. Então, nesse ponto aqui, a Rússia vai começar a não conseguir mais restaurar a artilharia da reserva que ela tem, e a tendência a partir daí é uma diminuição muito grande da artilharia, da capacidade de artilharia russa. Lembra, artilharia é o que a Rússia mais usa nessa guerra. A Rússia é um exército muito intensivo no uso de artilharia, né? Então estão prevendo o colapso da artilharia russa no final de 2025. Eu não sei, tá, gente? Eu não tenho elementos para dizer se isso aqui é verdade. Os tanques vão durar um pouco mais. Os tanques, o ponto crítico, segundo a avaliação dele aqui, seria em 2027, no início de 2027, que você começaria a ter a falta de tanques, porque 60% a 70% dos tanques armazenados não conseguem ser reparados, né? É aquele armazenamento de longo prazo, que o tanque já está exposto às condições de temperatura ambientes, aí acaba perdendo muita capacidade, enferrujando muito. Então a expectativa deles é que o ponto crítico vai acontecer em 2027. Nisso daqui, né? Mas tem mais, eles falam aqui sobre também veículos blindados de forma geral. O ponto crítico é um pouquinho depois, é em meados de 2027. Soldados, né? Não tem ponto crítico, é aquilo que eu falo para vocês. Soldados não tem problema, nem do lado ucraniano, nem do lado russo. Não vai faltar gente, tem muita gente, os dois países têm uma população muito grande, sempre conseguem mandar mais gente para a linha de frente. Então soldados, esquece, não vai ter, não vai mudar nada isso daqui, não tem ponto crítico, né? Agora, aqui é o ponto em que eu discordo desse estudo, né? Eles falam aqui que, feito o orçamento federal e o gasto militar, isso vai chegar num ponto crítico em 2027 também. E a minha visão é que não, isso vai acontecer antes. Eu acho que eles não estão considerando aqui o fato de que a economia russa é uma economia muito frágil. No momento que você direciona a maior parte do esforço econômico para a guerra, você começa a fragilizar o resto da economia, né? Então, eu acho que muito antes disso, a minha previsão é que este ano, 2024, ou ano que vem, 2025, a gente já vai ver um colapso econômico russo em algum momento, né? Aqui ele está prevendo isso em 2027.
ou seja, não seria 2024, não seria 2025, não seria 2026. Aconteceria no início de 2027 o colapso financeiro, segundo esse relatório que está trazendo aqui, né? Ou seja, e o final que ele fala é que o primeiro que vai dar problema vai ser a artilharia. Em tese, em algum momento do ano que vem, começaria a faltar artilharia para a Rússia, né? Aí ele fala mais algumas considerações aqui sobre tanques, que ele acha que está pior do que a situação que está no relatório. Realmente, tem umas imagens de depósitos de tanques russos, né? A Rússia, em tese, tem 14 mil tanques, mas olha só, 14 mil tanques desse jeito aqui, ó, você não aproveita esse tanque, não tem como aproveitar isso aqui, nem você fazendo reparo, trocando peça, não tem o que aproveitar disso daqui, né? Enfim, então ele fala que ele acha que a questão do tanque aqui vai ser difícil, isso daqui. Bom, então essa é a situação, né? Eu acho que o ponto que vai dar primeiro problema vai ser o ponto financeiro, não vai ser a falta de artilharia, mas talvez eu esteja errado, talvez seja a artilharia mesmo que vai dar o problema primeiro aqui, né? O Shoigu deu uma declaração em abril de 2021, dizendo que já tinha começado a construção de hangares fortificados para os aviões russos e coisa e tal, e que iam fazer vários hangares com vedação para evitar ataques. Isso aqui em 2021, antes da guerra, antes da invasão, dessa última invasão que aconteceu em 2022, né? E falando sobre os S-57 também, o Su-57, no final das contas, a gente viu recentemente, um Su-57 foi destruído pelos ucranianos e não tinha hangar, não tinha nada, estava no campo aberto como tantos. Ou seja, estão distribuindo esse vídeo aqui como uma crítica ao Shoigu, que não fez os abrigos para os aviões, né? Shoigu já não é mais ministro da defesa russo, ele agora é um conselheiro. E a impressão que dá é que realmente o Putin está preparando uma saída lá Prigozhin para o Shoigu, né? Dá aquela afastada no cara primeiro e depois liquida o problema, né? Outro que falou um monte de besteira foi o Dmitry Medvedev, né? Deve ter bebido um pouquinho ontem, falou mais um monte de coisa e diz que vai causar muito dano, que ele vai sancionar, que ele vai fazer sanções contra o Ocidente, que vai destruir as instituições e os indivíduos. Deve estar chorando muito, porque ele certamente é um dos que não sacou o dinheiro em dólar ainda e se ferrou completamente, perdeu a grana dele toda em dólar aí com as sanções de ontem para hoje, né? Realmente, boa sorte aí, Medvedev, bebe mais para afogar suas mágoas, a cirrose está logo ali, né? E outra excelente notícia aqui para a Ucrânia, o G7 concordou em usar os recursos russos que estão apreendidos, né? Esses recursos russos foram confiscados dos russos, serão usados para a reconstrução da Ucrânia depois que os russos tiverem sido expulsos da Ucrânia, né? Mas, enquanto eles estão parados, eles estão rendendo juros. Então, o que o G7 está fazendo? Está fazendo um empréstimo para a Ucrânia de 50 bilhões de dólares a ser pago com o rendimento do dinheiro russo que tá parado. O dinheiro russo que está bloqueado são 280 bilhões de dólares. Então isso rende não sei quantos milhões por dia e por hora, por não sei o que lá, rende dinheiro para cá, são 280 bilhões de dólares. E aí, ou seja, isso vai pagar esse empréstimo de 50 bilhões para a Ucrânia. Então a Ucrânia vai ter 50 bilhões de dólares à vista agora para usar no esforço de guerra dela, e isso vai estar sendo pago pelos russos nesse momento, e lógico, o principal também, os 280 bilhões, vão acabar sendo usados também mais adiante para a reconstrução da Ucrânia. Então, excelente notícia isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.